Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Já gravei os vídeos do dia D e da Batalha de Stalingrado, então agora quero falar um pouco sobre a ofensiva das Ardenas, ou melhor, da contra-ofensiva das Ardenas, que foi ali o último respiro de Hitler em 1944, para tentar a todo custo não perder a guerra. Então vamos lá. A ofensiva das Ardenas é aquele tipo de episódio da Segunda Guerra que parece quase ficção. Você olha para o mapa, para o frio absurdo do inverno europeu de 1944, para o tamanho do que estava em jogo e se pergunta como aquilo tudo realmente aconteceu. Imagina o cenário. Dezembro de 1944. Os aliados tinham acabado de sair vitoriosos do dia D, tinham aberto caminho pela França e estavam empurrando os alemães de volta para suas fronteiras. A sensação geral era que o fim da guerra na Europa estava próximo. Só que, do outro lado, dentro da Alemanha, Hitler enxergava um quadro completamente diferente. Ele acreditava que ainda dava para virar o jogo, ou pelo menos criar um choque tão grande que forçasse os aliados a negociar a paz. E é aí que nasce a ideia da ofensiva das Ardenas. As Ardenas são uma região de florestas densas, terreno irregular, neve, neblina, um lugar que parecia improvável para um ataque massivo. Por isso mesmo, os alemães apostaram ali. A lógica era simples: se ninguém espera um ataque de um lugar tão improvável, o impacto pode ser devastador. Então Hitler, junto com o que ainda tinha de tropas experientes, tanques e combustível, mesmo com a Alemanha sendo espremida pelo bloqueio e pela falta de recursos, e prepara um plano ousadíssimo: romper as linhas americanas, avançar rápido e capturar o porto de Antuérpia, cortando o abastecimento dos aliados. Na madrugada de 16 de dezembro de 1944, o silêncio da floresta explode. Os alemães atacam com força total, pegando os americanos completamente de surpresa. Muitos soldados estavam exaustos, outros eram novatos, vários acreditavam que aquela frente seria relativamente tranquila. De repente, tudo vira caos. Tanques Panzer atravessando a neve, artilharia pesada abrindo caminho, e a linha americana se dobra como se estivesse sendo empurrada por uma avalanche. E daí que nasce o nome Battle of the Bulge, aquela protuberância no mapa, naquela barriga que se formou quando os alemães empurraram a frente ocidental. E aí entra uma das histórias mais marcantes da ofensiva, Bastogne. Essa cidade era pequena, nada demais, mas tinha uma importância estratégica enorme porque controlava rodovias cruciais. Os alemães precisavam dela, só que quem estava ali eram tropas americanas, muitas delas cercadas, sofrendo com frio, sem suprimentos, sem descanso. Foi naquele momento que o general alemão enviou uma mensagem pedindo a rendição, e a resposta do general americano Anthony McAuliffe virou lenda. Uma palavra só: nuts, algo como nem pensar. Enquanto isso, o clima continuava terrível: neblina, neve, tempestades. Os americanos não tinham como usar sua superioridade aérea, e isso deu aos alemães uma vantagem temporária. Temporária porque assim que o tempo abriu, os aviões aliados entraram em ação, atacaram comboios, destruíram tanques e cortaram linhas de abastecimento. A Alemanha dependia de combustível e sem isso não existe blitzkrieg. Muitos tanques alemães ficaram abandonados no meio da floresta simplesmente porque acabaram secos, sem combustível. Mas por que os alemães chegaram tão longe? Por que o ataque foi tão inesperado e tão explosivo que causou confusão generalizada nas tropas americanas? Só que, é, justamente, mas por que os alemães chegaram tão longe? Porque o ataque foi tão inesperado e tão explosivo que causou confusão generalizada nas tropas americanas. Só que, ao mesmo tempo, por que pararam? Por uma combinação de fatores: falta de combustível, logística frágil, terreno difícil e resistência inesperada em pontos estratégicos. Quando o general Patton entra na história, tudo muda de ritmo. Ele reorganiza seu exército num tempo quase inacreditável, faz uma das manobras mais rápidas da guerra, uma virada de 90 graus, e marcha direto para aliviar o cerco em Bastogne. Esse momento é quase cinematográfico. Patton sabia, né, que se Bastogne caísse, o avanço alemão ganharia força.
Se resistisse, a ofensa começaria a desmoronar. E resistiu. A partir do fim de dezembro e começo de janeiro, a maré vira completamente. Os alemães já não tinham força para continuar empurrando, os aliados retomam posições e empurram os alemães de volta para onde eles começaram. A ofensiva das Ardenas termina, essencialmente, como o último grande suspiro da Alemanha nazista na frente ocidental. Um golpe ousado, brutal, que assustou, que pegou de surpresa, mas que não conseguiu mudar o destino da guerra. O impacto disso tudo é enorme. Para os americanos, foi uma lição dolorosa sobre nunca subestimar o inimigo. Para os alemães, foi o momento em que ficou claro que os recursos simplesmente não eram mais suficientes para sustentar grandes operações. Para a guerra como um todo, foi a confirmação de que o fim estava realmente próximo e que qualquer tentativa alemã de inverter o rumo dos acontecimentos era mais desespero do que estratégia. A ofensiva das Ardenas mistura coragem, tragédia, improviso, resistência e decisões arriscadíssimas. É uma história de frio, neblina, sacrifício, tanques atolados na neve, soldados que seguraram posições que pareciam impossíveis, generais tentando ganhar tempo, tudo isso envolvendo centenas de milhares de pessoas em uma das últimas grandes viradas da Segunda Guerra Mundial. E, no fim, a sensação de que, mesmo quando tudo parecia prestes a desabar, pequenos pontos de resistência conseguiram segurar o peso da história. Bastogne virou símbolo disso, e a derrota alemã ali mostrou que, por mais ousado que fosse o plano, sem recursos, sem logística e sem fôlego, não havia mais como evitar o inevitável, que era o fim da guerra na Europa, que aconteceu no dia 8 de maio de 1945. Isso foi o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Só que a Segunda Guerra Mundial continuou no Pacífico, entre os Estados Unidos e o Japão e diversos outros países, na, no Teatro do Pacífico, até, salvo engano, dezembro de 1945, e o que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial como um todo foi justamente as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né? O Little Boy e o Fat Man, né? Little Boy e Fat Man, que são as duas bombas atômicas e que marcaram o fim, de uma vez por todas, da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, um abraço.